A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no Evangelho de Lucas, amém? Estou abrindo a minha aqui. Lá no capítulo 5 de Lucas, do 1 ao 11. O título do nosso estudo que está iniciando hoje se chama assim: Eu vou pescar você. Você vai entender agora, quando a gente ler aqui o Evangelho de Lucas, né? Você vai entender o porquê eu vou pescar você. E você vai pescar alguém, amém? Você acredita nisso? Que você vai pescar alguém da sua família? Pescar alguém próximo de você? Um patrão, um amigo? Então vamos lá. Leiamos aqui a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11, Novo Testamento. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Olha só o que está escrito aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastassem um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. E havendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes, e faziam sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de Jesus que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Bom, claramente aqui esse texto que nós lemos, né? Algumas pessoas já até conhecem, já preguei essa mensagem também, mas eu quero deixar claro para vocês que Deus tocou de fazer uma mensagem explicando isso, né? Preste bem atenção. Deus quer que você aprenda a pescar. Jesus está mostrando aqui para eles. Os 2 versículos chaves aqui estão no versículo 4 e versículo 5, né? Mas é necessário ler o 5 para depois ler o 4. Olha só o que está no 5. E respondendo Simão, a primeira pergunta do 4, né? Mas respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Conclusão: nenhum peixe ele pescou a noite toda. Por quê? Porque não tinha peixe. Mas ele só conseguiu pescar os peixes por causa da palavra. Ele foi pela palavra. Ele disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, quando você tenta pescar alguém da sua casa sem a palavra, não funciona. Mas quando você lança as redes sobre a palavra de Jesus, você conquista, você ganha. Tá entendendo? O verso 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse-lhe Simão: Faze até o mar e lançai as vossas redes para pescar. Né? Preste bem atenção que para ganhar uma alma é necessário aprender a ganhar uma alma. Então, antes de começar tudo isso, eu preciso conversar com você aqui algumas coisas. Antes de iniciar esse estudo, quero conversar com você. Preciso dizer algumas coisas, né? Pra gente começar a pegar princípios. Exemplo: quando queremos que alguém, como amigos ou parentes, ou esposas, filhos ou pais, professem a mesma fé que temos, você talvez deve estar perguntando o que é professar. Professar é seguir ou dedicar-se a um credo religioso, né? Então, quando a gente quer que alguém nos siga a fé que nós temos, nós precisamos disso. Olha só, para conquistar alguém, assim, você tem que ser e dar exemplos. E os exemplos têm que ser maravilhosos para poder atrair, irmãos. Você tem que estar satisfeito com a sua nova vida, né? Não adianta nada você vir para Cristo e estar com aquela cara triste, amagoado, cabisbaixo. O que aconteceu? Não, estou bem. E Jesus na sua vida? Ah, vai indo. Não. Alguma coisa está estranha. Mas não é o que tem acontecido por aí. Tem pessoas que nem
conta mais um testemunho, eles acabam contando um testemunho, né? E vive a vida estranha dele. Chega até a parecer que depois que ele aceitou Jesus, foi que tudo piorou na vida deles. Mas tem uma maneira de entender isso, eu vou explicar, né? Tem princípios que as pessoas vêm para Cristo e não seguem princípios. Hoje, ao fazer um apelo, a pessoa vem para Jesus, mas no decorrer dos dias, nada muda. Você vai entender onde eu quero chegar. A pessoa está na igreja, ela levanta as mãos, ela aceita Jesus, mas nada na vida dela muda. Por quê? Porque existem certas coisas que a igreja está em falha e não faz. Eu vou explicar. Não vou generalizar aqui, tá entendendo? Mas muitas igrejas deixam o novo convertido se virar sozinho. E sendo que a diferença está no alimentar aquela pessoa que acabou de chegar, né? A diferença é a comida que a igreja está dando para eles. Abre a sua Bíblia em Hebreus. Vamos lá. Novo Testamento ainda, finalzinho da Bíblia. Você vai abrir em Hebreus. E em Hebreus, aos Hebreus, você vai abrir o capítulo 5. Olha que profundo, tá? Olha que profundo que eu vou ler para você. Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14. Amém? Eu acredito que você deve estar procurando aí. Hebreus capítulo 5, 11 a 14. Achou? Então vamos lá. Diz assim: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, havendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento ou mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não é experimentado da palavra da justiça, porque é menino. Esse menino que ele está dizendo não é provocando uma ira sobre a pessoa. Ele está dizendo assim que é uma pessoa que está crescendo, tá entendendo? Então ele ainda é pequenininho, precisa crescer. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu vou explanar agora cada versículo. Versículo 11. Do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Quer dizer, existe uma turma dentro da igreja que fica difícil de você pregar para ele. Por quê? Porque ele acha que sabe tudo, ele acha que já entende tudo, ele acha que fez isso, aquele outro de estudos e sabe mais que você. E você está no cargo de ensiná-lo. Mas, o que esse escritor está dizendo aqui, ó, do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes. Eles negligenciam ouvir aquilo. Quer dizer, eles querem ouvir qualquer coisa, menos isso que você quer falar para eles, menos essa mensagem. No verso 12, diz assim, isso aí que são pessoas de coração duro, né? Verso 12. Porque havendo já ser mestres pelo tempo, tá vendo? É uma turma dentro da igreja que já tem um tempão dentro da igreja, né? Apóstolos, presbíteros, pastores, diáconos, sabe? É uma classe de pessoas que eles já têm um tempo dentro da igreja, tá entendendo? Então, já são mestres. Ainda necessitais de que haveis tornar a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Quer dizer, já são mestres. Quantos você tem na igreja? 30. E você? 18. E você? 24. Quer dizer, já tem um bom tempo dentro da igreja. Mas esqueceram dos primeiros rudimentos. Esquecendo dos primeiros rudimentos, fica complicado. Estou explicando para você que é o seguinte. Antes que a gente entre na pesca maravilhosa de ensinar como pescar uma pessoa, você, quando vai para a igreja, que comida você está comendo? Você está comendo a mesma comida daqueles que já são velhos na casa? Não é uma comida boa. Porque eles já estão pulando a cerca dos primeiros rudimentos de Cristo. Então, o escritor aqui está dizendo que eles vão ter que voltar a se alimentar de leite. Olha só. E haveis feito tais necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Quer dizer, eles vão ter que voltar a tomar leite porque vão ter que crescer tudo de novo. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, quer dizer, ele precisa crescer. Muita gente não está experimentado na palavra da justiça. Ele se fez um apóstolo, um presbítero, um pastor, um diácono. Ele se fez,
né? Ah, mas fui ungido, aconteceu isso e aquele outro. Amém. Deus abençoe a unção que foi derramada sobre você. Mas se você esqueceu os primeiros rudimentos, não está experimentado na palavra da justiça, porquanto ainda é menino. Mas que é isso? Eu tenho 60 anos de igreja. Mas esqueceu os rudimentos da palavra de Deus? Não passa de um menino. Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14. Aí ele continua no verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Eu vou explicar. Imagina que toda prova, toda luta, toda contenda, toda mentira, toda inveja que sobrevém a esses homens perfeitos, essas pessoas perfeitas, eles estão tão experimentados nesse costume que eles têm os sentidos exercitados. Já exercitados naquele tipo de situação. Eles sabem passar aquele tipo de luta. Passando aquele tipo de luta, o que acontece? Quando vem uma peleja sobre eles, as últimas palavras desse versículo 14 está escrito assim, ó: para discernir tanto o bem como o mal. Eles sabem. Eles têm os rudimentos da palavra. Os primeiros rudimentos da palavra estão dentro do coração deles. Eles têm o que mais? A palavra da justiça. Portanto, quando eles têm essas duas coisas, eles conseguem sobressair. Eles conseguem discernir o que é o certo e o que é o errado. Eles sim podem comer um alimento sólido. Mas muita gente, se você fala e prega pesado, eles já não aguentam. Palavra forte? Mas precisam de leite. Fugiram do rudimento da palavra de Deus. Portanto, agora nós voltamos aqui de novo. Olha só. Que os novos convertidos com os velhos, que perderam esses primeiros rudimentos da palavra de Deus, precisam de leite. Vamos para o leite? Alimento 1, leite. O alimento 2, sólido. Então, o novo convertido e aqueles que precisam de rudimentos, irmãos, voltar para os primeiros rudimentos, não podem comer alimento sólido. Não. Você não vai dar uma bisteca, uma feijoada para uma criança recém-nascida, certo? Quando ela nasce, qual é o primeiro alimento que a mãe entrega a ela? O leite. Porque o leite vai ajudar com que seus ossos fiquem fortes e as proteínas no seu corpo façam com que ele fique imune a algumas doenças e ele possa crescer. Ele não tem dente para comer uma bisteca. Então, ele tem uma fase de crescimento. E o crescimento vem à base de leite. O importante aqui é que a Bíblia está mandando eles tratarem, os novos convertidos a leite. Então, repare que Pedro, ele estava vindo, irmãos, como um novo convertido. Ele precisava de leite. Tá entendendo? Então, depois de que você está bem alimentado, você recebeu esse tipo de alimento, uma árvore bem adubada, o esperado é dar frutos. Concorda comigo? Quer dizer, você preparou tudo para aquela árvore. O esperado é dar frutos. E você, numa nova vida com Cristo, começa a dar frutos do Espírito, que é a mudança do caráter da pessoa, A pessoa tinha um caráter, agora ela está diferente, ela não tem mais o mesmo caráter, porque ela mudou. Aí você pergunta, o que tudo isso tem a ver com a mensagem? Eu vou pescar você. Muita coisa. Você tem que ser diferente para conquistar outros, Pedro tinha que primeiro perder todos os seus conhecimentos humanos, para começar a pegar os conhecimentos de Cristo, os rudimentos da palavra de Deus. E quando Pedro aceitou, quer dizer, sobre a minha experiência, não dá, mas sobre a sua palavra, lançarei a rede. Pedro foi humilde e conseguiu, entendeu? Você tem que ser diferente para conquistar a outros, senão não vai. Pegou até aí? Eu paro aqui. Amanhã nós vamos continuar a segunda parte, Para que você seja abençoado por essa mensagem e você pode ter certeza, você com essa lição vai aprender a primeiro se alimentar para depois alimentar a outros. Tá entendendo? Bom, vamos lá. Hoje eu quero mandar um abraço aqui, irmãos. Quero mandar um abraço para a irmã Cida da Bahia, que me pediu esse abraço. Olha aí, um abraço para todos os baianos e para minha irmã Cida da Bahia, Também quero mandar um abraço lá para Montevidéu, no Uruguai. Para quem? Para o Leonardo, um varão abençoado aí que recebe o cafezinho com Jesus, Deus abençoe. É muito importante isso, irmãos, lembrarmos daqueles que têm nos ajudado, que têm, ajudado a semear a palavra de Deus, Também quero mandar um abraço para o grupo, irmãos. Quero mandar um abraço aqui para minha irmã Pamela de Minas Gerais e para o grupo Cafezinho. Ela tem um grupo que ela manda o cafezinho, O grupo dela
Palavra que Edifica Vidas, é o nome do grupo dela. Ela é de Monte Carmelo, Minas Gerais, né? Deus abençoe a varoa aí, que tem semeado também a palavra de Deus. Muito obrigado, meus irmãos, e amanhã nós voltaremos com mais uma mensagem do Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.